Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais essa segunda-feira para as nossas reflexões, que possamos estar com a mente e o coração aberto para tudo que vamos receber hoje, nosso estudo, as nossas vibrações, aos nossos amigos espirituais que aqui já estão nos atendendo a todos. Nós estamos aqui resolvendo um probleminha técnico aqui, mas acho que o Daniel já está conseguindo aqui. Nossos companheiros lá de casa também ter a oportunidade de nos acompanharmos. Enquanto isso, vamos fazer a página de abertura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses, do capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores. Na vida daqueles que abraçam, no Evangelho, a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longas. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amoendou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiamo-lo na terra e pretende nos irmos naturalmente ao chão, elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensais nas coisas que são de cima. Então, com essas palavras de Emmanuel, vamos, a partir desse momento, estarmos em sintonia com os nossos benfeitores, amigos espirituais, a equipe espiritual desta casa, que nos orientam e nos inspiram. E possamos estar com a mente aberta para os ensinamentos dessa noite, que possamos compreender e refletir sobre o assunto, para que no nosso dia a dia possamos aproveitar todas essas instruções. Obrigado, Senhor, por mais
essa oportunidade de estarmos todos aqui. Que assim seja. Então hoje o Clóvis vai comentar com a gente. Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre faixas psíquicas, né? Nós sabemos, né, que somos espíritos imortais. Como espíritos, nós nos comunicamos, nós agimos, nós atuamos no meio em que nós estamos. E na base de toda essa ação, no começo de tudo está o nosso pensamento. Então, na realidade, tudo parte do pensamento. E ao pensarmos, nós irradiamos, quer queiramos, quer não, ondas que são nossas características. É o nosso, a nossa impressão digital. Então, o pensamento sendo base de tudo, o que nós fizermos com ele, a maneira que nós o cultivarmos, é a maneira que nós apareceremos, né, frente à comunidade de outros espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. E isso vai criar intercâmbio entre eles. E mais ainda, a força do nosso pensamento age também sobre o nosso corpo físico, né, auxiliando-nos a obter saúde, ou prejudicando-nos a ter doenças. Então, com base nisso, nós vemos que nós somos totalmente responsáveis pelos nossos pensamentos e pelas consequências advindas da qualidade desses pensamentos. Tá? Então, basicamente, o assunto da noite de hoje é isso. Se tivesse aqui um blackout, né, além do blackout aí da internet, as pessoas que ir embora daqui, basicamente, esse aqui seria o resumo, né, do nosso encontro da noite. Daqui para frente, nós vamos então agora detalhar um pouco mais cada uma dessas etapas. Né? Então, o tema, né, faixas psíquicas. O que é psíquico? Relacionado com o que ocorre no âmbito mental, comportamental de uma pessoa, ocorre com a alma, com o espírito, com a mente. Faixas psíquicas, o nosso pensamento, a nossa vida mental se expressa em níveis ou padrões diferenciados. É aquilo que a gente estava comentando, né? Nosso pensamento define a faixa mental em que a gente atua. Tá? Se a gente olhar lá no capítulo 12 desse livro Mecanismos da Mediunidade, né? O que nós vamos ver lá? André Luiz faz uma afirmação: toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica. Cada espírito. Cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Tá? Nós exteriorizamos isso aqui, ondas mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Então, isso aqui que a gente exterioriza, essas ondas pensamento, na realidade, são os recursos que nós possuímos. É a única coisa que nós podemos oferecer, que nós podemos exteriorizar. E nesse livro, Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, olha o que ele fala para a gente lá. Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética. Então, o que define o conceito ser bom ou ser mau são, na realidade, como a gente trata, como a gente lida com os nossos pensamentos. Constitui cargas de energia eletromagnética. Aqui eu só fiz uma mudançazinha, porque
pelo conceito atual, não são cargas, e sim são fótons de energia eletromagnética, uma linguagem mais atual. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis. Vê que estão falando sempre em ondas, ou seja, o pensamento é uma onda que a gente exterioriza o tempo todo. Basta pensarmos, estamos exteriorizando a onda pensamento. O pensamento é onda eletromagnética. Já que a gente está falando tanto aqui em ondas eletromagnéticas, vamos dar uma passagem rápida. O que seria ondas eletromagnéticas? Hoje é bastante simples a gente falar sobre isso, porque a gente está bastante familiarizado com ela. Né? Então vamos começar aqui, espectro das ondas eletromagnéticas. Na realidade, olha, se a gente parar para pensar, a gente está imerso num mar de ondas eletromagnéticas. Tudo isso aqui são ondas eletromagnéticas. Cada onda, frequência mais alta, frequência mais baixa, né? Mexe mais rápido, mexe mais devagar. Tá? O comprimento de onda, olha, o comprimento de onda vai aumentando, a frequência aqui vai aumentando. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. Tá? E por que a gente está familiarizado? Porque ó, o rádio, onda eletromagnética, TV, radar, Wi-Fi, né? Telefone, satélite, GPS, o controle remoto lá do nosso televisor. Né? E a gente, o olho humano, olha que interessante, a gente só consegue detectar uma pequena faixa, olha o tamanho da faixa, perto de tudo isso. Qualquer coisa fora disso aqui, nós precisamos de sensores. Tá? Um sensor infravermelho, um sensor ultravioleta, um sensor X, sensor de rádio. Tá? Então, imagine se a gente conseguisse, se a gente pudesse olhar todas as informações que nos chegam do universo simplesmente usando os nossos sentidos, né? Os nossos olhos. Olha só o que a gente conseguiria ver. Todas essas informações estariam perdidas. Né? Uma comparação que um dia eu vi que a pessoa fez, o piano, né, tem aquela série de notas. Né? O espectro eletromagnético está para a nossa visão, essa pequena faixa, como as notas do piano está para uma única nota. Imagine eu tentar tocar uma música para vocês só com essa notinha aqui e vocês entenderem o que eu estou tocando. Né? Desprezando todas as outras notas. E a mesma coisa aqui. Se a gente desprezar, né, todo o espectro eletromagnético, a gente só tem acesso a essa pequena faixa. Tá? Então, na realidade, o nosso pensamento é uma onda eletromagnética, é uma radiação eletromagnética. Né? Está ali, o livro dos Espíritos, que os Espíritos falam para a gente. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Se a gente olhar a onda eletromagnética, radiação eletromagnética que a gente viu, ela também é super rápida, é o sinal mais rápido que a gente conhece, né, no universo. Tá? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Tá? Então, nós exteriorizamos o pensamento e atinge muito mais do que nós aqui encarnados. Assim como nós só vemos aquela faixinha pequena, né? Mas existe toda aquela gama enorme, também nós estamos vendo aqui nós encarnados, mas pelo nosso pensamento nós estamos atingindo uma faixa muito mais ampla. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos de linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, que é a linguagem do pensamento. A mente do espírito, a mente, ela só sabe pensar, ela só sabe emitir pensamento. Né? Para ela se comunicar, para ela interagir, ela precisa de algo mais. No plano espiritual, o perispírito. Nós aqui encarnados, o perispírito e o corpo físico. Tá? Mas a sede de tudo é lá a nossa mente, a mente do espírito. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. E esse grau de perfeição vai definir aquelas faixas
de frequência, faixas psíquicas que cada um de nós vai conseguir exteriorizar. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Isso aqui é pergunta, todo mundo sabe, né? É pergunta de prova. São ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, à medida que a gente evolui, essas faixas psíquicas vão se ampliando, vão se alterando, mas a classificação dos espíritos não tem demarcação rígida, como ele está falando. A gente pode aqui fazer uma imagem, pegar o arco-íris. Ele tem lá 7 cores, mas as cores não dão um salto, né? De uma para outra, elas vão mudando bem devagarzinho. Mesma coisa também a classificação dos espíritos. Não são rígidas essas demarcações, elas vão mudando aos poucos. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Está lá no Livro dos Espíritos, questões 100 a 113, onde ele define a escala espírita. Então está aí. Essa seria a escala espírita, de acordo com o Livro dos Espíritos. Então as ordens, apesar de não ser os graus bem definidos, como ele acabou de falar, em linha geral, a gente pode, para ilustrar, definir que a escala espírita consta de 3 ordens: os imperfeitos, bons e puros, tá? Imperfeitos, bons e puros. Onde será que nós estamos? Será que por aqui assim? Também por aqui, né? Mas tudo bem, faz parte do processo, né? Nós vamos chegar lá também, tá? E essa ordem, então, tem essa escala, né? Espíritos impuros, levianos, seduçários, Deus, batedores, benevolentes, sábios, sabedoria, e à medida que nós vamos evoluindo na escala espírita, olha o que acontece aqui com a frequência da nossa onda psíquica. Aqui embaixo ela é bem devagarzinha, bem lenta. À medida que vai chegando aqui no topo da escala, olha a frequência dela, olha como ela vibra rapidinho, bem rápido. Tá? Então esse aqui é o nosso processo evolutivo. Tá? Quer queiramos, quer não. Tá? Isso que é interessante, é muito, muito forte. Cada criatura se encontra num grau evolutivo. A frequência de emissão dos seus pensamentos varia de acordo com a sua própria evolução, conforme indicado no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4. Tá? Vamos ver. O pensamento, vamos lembrar daquela figurinha que a gente viu, aquelas ondas começando aqui bem... frequência bem baixa, lá em cima frequência bem alta, né? O pensamento, ou fluxo energético do campo espiritual, se gradua nos mais diversos tipos de ondas. Estamos falando de faixas psíquicas. Desde os raios super, ultra curtos, em que se exprimem as regiões angélicas, que estava ali em cima, regiões angélicas, até as ondas curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana. Somos nós aqui, simples mortais, né? Estamos ainda nessa faixa bem no comecinho da jornada ainda. Podem os espíritos degenerar, já que nós temos que subir toda essa escalada? Será que a gente pode voltar para trás? Não. À medida que avançamos, né, compreendemos o que nos distancia da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Tá? Então essa ascensão é devagarzinho, constante, mas sempre para cima. A gente nunca cai. Ah, mas eu dei um tropeção, parece que eu já estava lá em cima e escorreguei. Não é que eu retroagi, é que eu não tinha alcançado lá ainda. Achava que já tinha alcançado. Né? Tem até uma categoria lá de espírito, pseudo-sábios. Né? Eu acho que eu sou sábio, mas na realidade né, não tem nada de sábio. Eu ainda estou no pseudo-sábio. Né? Com a evolução do espírito, suas faculdades intelectuais e morais em estado latente desde o seu princípio vão se desenvolvendo gradativamente sem cessar. Então é interessante isso. As nossas faculdades intelectuais e morais, elas estão latentes em nós. Desde que nós somos lá criados, nós aparecemos como espírito, essas faculdades estão lá, né, como lá na sementinha, pronto para que a gente desenvolva pouco a pouco, até chegar ali no nível máximo de perfeição.
Aqui a gente fala bastante, geralmente a gente fala muito em faculdades intelectuais. Então eu fiz aqui um desenhinho, modelo ilustrativo da mente. Fiz não, né? Eu trouxe, né? Modelo ilustrativo da mente e do espírito com suas faculdades. O que são essas faculdades que a gente tanto fala, né? Então vamos considerar aqui a nossa mente. Tá? A gente está aqui localizando no cérebro físico, mas são coisas independentes, né? E as faculdades que a gente tanto fala são basicamente essas: instinto, inteligência, percepção, irritabilidade, discernimento, imaginação, tá? Razão, memória. Tá? Essas são as faculdades que nós temos lá latentes, desde o princípio, desde o momento da nossa criação como espírito, e a gente tem a missão, a tarefa de desenvolvê-las, né? E elas são coordenadas pelo pensamento não automático. Ou seja, a gente usa todas essas nossas faculdades e a gente exterioriza através do pensamento. Olha a importância do pensamento, né? Isso aqui é como se ele fizesse, o pensamento faz uma síntese de todas as faculdades para exteriorizar. E daí tem o pensamento não automático, que é aquilo, cada um pensa o que quer, não automático. E o pensamento automático, porque a mente também interfere no corpo físico, né? Ninguém está pensando aqui para o coração bater, ninguém está pensando para o pulmão fazer a respiração. E está acontecendo, porque a mente está atuando via esse pensamento automático. Tá? Olha a importância do pensamento, né? O fluxo de pensamento que o ser humano exterioriza é a sua energia ou força psíquica. Ela é própria de todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Tá? Todos temos essa força. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, engrandecê-la e divinizá-la. Porque o processo é lento, né? Aquela sementinha ali, aquelas energias latentes, demora muito tempo para se desenvolver. Não dá uma simples existência, né? Então, por isso que nasce e renasce várias vezes para que a gente consiga desenvolver todo esse nosso potencial como espírito, né? Vou mostrar aqui uma figurinha para a gente ter uma ideia, né, de como acontece essa interação. Vamos ver, começando com a mente do espírito encarnado. Então, somos nós aqui, a nossa mente. Né? Podemos pensar no cérebro, mas não é o cérebro, é a mente do espírito. Né? Ela interage em mão dupla com mente de espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Sempre via onda. Né? A mente do espírito encarnado, nós estamos também interagindo, modificando, ajudando ou atrapalhando o nosso cérebro do corpo físico. Agora está falando do cérebro já físico. Né? E o cérebro do corpo físico comanda as nossas células, glândulas, órgãos e sistemas do corpo físico. Tá? Então isso aqui sempre está acontecendo. Tá? Porque a nossa mente está sempre pensando. A única coisa que ela sabe fazer é pensar. Né? E com esse pensamento a gente consegue interagir com outros encarnados ou desencarnados, mandando os pensamentos para o nosso cérebro físico para que ele possa exteriorizar. Porque como encarnado não adianta eu pensar, né, se eu não exteriorizar para você meu pensamento pela palavra ou escrevendo. Né? Então, mas tudo passa primeiro pelo cérebro. E o cérebro, através, lembra, do pensamento automático, ele está toda hora mandando, trocando informações com as nossas células, glândulas, órgãos, sistemas do nosso corpo físico. Tá? Então vamos ver isso com um pouco mais de detalhes, passo a passo, como que é essa interação encarnado com mente dos outros espíritos. Tá? Então vamos lá ver. Mente de outros espíritos. Vamos começar com uma pergunta lá do Livro dos Espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Aí, podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Né? Somos nós, né? Mesmo encarnados. Ninguém fica bisbilhotando se não interessa. Né? Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam?
Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que fazem e zombam das vossas impaciências. Em que categoria nós estamos mesmo? Nessa daí, né? Nós chamamos graça de muita coisa. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Tá? Então é interessante saber disso, que a gente tem essa interação constante, né? Quer queiramos, quer não, mas nós tem regras, né? Ela não é assim de qualquer forma, tem regras. Né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? É aquela... Sabe quando você está na escola e a professora fala assim, bom, eu vou fazer uma pergunta, quem acertar tem 1 ponto na média final. Né? Então é essa pergunta aí. Né? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Né? Então, a gente tem esse constante intercâmbio aí espiritual, né? Eles influenciam bastante com a gente, mas a gente sempre tem que estar consciente disso, é que a gente é responsável pelos nossos pensamentos. Eles só vão agir junto com a gente se a gente permitir, se a gente quiser. Tá? Assim como o contrário também vale. Né? Se você faz você quer conversar com o espírito, não necessariamente ele vem conversar com você. Né? Depende da vontade dele, de uma série de fatores. Né? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Tá? Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que o solicitam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Né? Então, é a gente que quer. Né? Aí não tem como, se a gente quer, se a gente chama. Né? Pensamento ativo. Né? Olha, a gente está vendo que acho que todo o slide aí está a palavra pensamento, né? A força do pensamento. Então, nós vimos aqui, em linhas gerais, essa interação. O espírito encarnado com mente encarnada e desencarnada. Vamos ver agora um pouquinho como que a mente do espírito encarnado, a nossa mente, nós estamos encarnados, né? Age sobre o cérebro do corpo físico. Vamos lá. Cérebro do corpo físico. Peguei lá uma citação do livro No Mundo Maior. Né? O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ou seja, o cérebro é o mesmo, independente da nossa faixa evolutiva. O cérebro é o veículo de transmissão. Né? Nesse livro, Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, ela faz uma citação interessante desse médico, Dr. Bernd Siegel. Ele escreveu um livro, entre outros, né? Amor, Medicina e Milagres. Tá? Esse médico ele leva bastante em conta a importância da interação médico-paciente. E lá nesse livro, ela diz, né, ele cita esta frase: ainda não se sabe bem de que forma a composição química do cérebro se relaciona com as emoções e os pensamentos, mas nosso estado de espírito tem um efeito imediato e direto sobre o estado físico. Podemos interferir no corpo examinando como nos sentimos. Então, essa química ainda estamos gatinhando, né? Os neurologistas estão engatinhando ainda, mas já é sabido que acontece. Né? O nosso sentimento, né, as nossas emoções afetam bastante o nosso corpo físico. E nesse livro também ela coloca um capítulo onde ela fala dessa fantástica rede de comunicações entre os neurônios. Os neurônios são as células do sistema nervoso e são especializados na coleta e na transmissão de dados por meio de processos eletroquímicos. Está aqui um neurônio, um desenho de um neurônio. É uma célula, ela tem várias entradas, que são os dendritos, e uma saída, que é o axônio. Daí ele se liga numa outra, vários dendritos, axônio. E assim vai em toda a nossa região encefálica, né? Vários neurônios também no corpo, né? E a função dos neurônios, é transmitir informações de um ponto para outro. Né? Então a gente consegue sentir, consegue ver por causa dos neurônios.
Então tá aí, né? Se a gente pegar o encéfalo, isso aqui é o encéfalo, cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. O encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco, contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios, dessas célulazinhas aqui interconectadas. Tá? E à medida que a gente vai avançando, vai evoluindo, o que se verifica no cérebro físico é que o número das conexões vai aumentando. Né? Então essa é a fantástica máquina neuronal que nós temos no nosso cérebro. E agora, vamos ver também como que esse cérebro, essa fantástica máquina, né, interage com as nossas células, glândulas, órgãos, sistemas do corpo físico e as consequências desta interação. Mas nunca podemos esquecer que a base de tudo é o pensamento emanado da mente do espírito. É o que comanda tudo. Interação mente e corpo. Traz esse nível consolador, né, de Emmanuel. O corpo não está separado da alma e é a sua representação. As suas células são organizadas segundo as disposições perispiríticas dos indivíduos e o organismo doente retrata um espírito enfermo. A patologia está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. Então, se a nossa mente está doente, que ela bombardeando o nosso cérebro o tempo todo, o cérebro doente bombardeando o nosso corpo físico, né? O tempo todo, com certeza o nosso corpo também vai ser doente. Continuando essa interação mente-corpo, no livro Dias Gloriosos, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles, o ser humano é todo um universo miniaturizado, cujos elementos que o constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Por isso mesmo, não é possível dissociar-se a mente, espírito, do corpo, matéria e vice-versa. A gente sempre tem que tratar dos dois. A medicina está chegando a esse conceito, né? A essa necessidade de colocar os dois juntos. A interferência do psiquismo, faixa mental, no mundo orgânico é preponderante para que se possa viver em equilíbrio. Os comportamentos estressantes, o hábito de recalcar sentimentos agressivos, então estresse, recalcar sentimentos agressivos, conduta conformista exterior e rebelde interna, acumular de ressentimentos, paixões perturbadoras, as ambições desmedidas, o alto amor, são todas coisas que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia e que tem implicações muito graves, né, para o nosso corpo físico. Então, essa atitude, né, transforma-se em toxinas elaboradas pelo cérebro. Bombardeamos o cérebro com um monte de eventos negativos, né, que sofre a desarmonia mental, produzindo esses venenos que terminam se fixando principalmente nos aparelhos gástrico, respiratório, genésico, estabelecendo desarmonia geral. Tá? Então, muitas vezes nós temos problemas físicos, mas começou lá conosco mesmo, causando esses problemas. Agora, por outro lado, né, ainda bem que tem outro lado também, né? Os sentimentos de esperança, de fé, de amor, paz, alegria, ideias edificantes, proporcionam altas descargas de energias salutares que são conduzidas pelas moléculas dos peptídeos em forma de substâncias variadas que restabelecem a equilibrada divisão celular e estimulam o perfeito funcionamento do sistema imunológico. Né? Tudo isso para dizer que tem uma maneira também de a gente estimular o nosso sistema imunológico, estimular os nossos órgãos para que eles trabalhem de uma forma equilibrada. Tá? Então, de novo, quem que vai definir isso? A nossa mente, né? Jogando lá cargas para o nosso cérebro, e o cérebro simplesmente atuando de acordo com o mando da mente. Né? Se a mente mandar fique doente, ele vai obedecer. Né? Certamente não serão conseguidos mecanismos de autocura. Opa, legal, então não vou
ficar mais doente, para todas as enfermidades, o que exigiria estrutura de comportamento emocional e psíquico ainda não conseguido pelos seres humanos. Tá? Então, a gente sabe de tudo isso, mas no nosso atual estágio evolutivo ainda é muito difícil a gente fazer isso, agir dessa forma. Somente pensamentos elevados, só faixa mental lá em cima, né? A gente já tem nossas quedas. Né? Por isso que essa ascensão é muito lenta, né? E demorada. O essencial é como o indivíduo se conduz, de como se utiliza das possibilidades disponíveis para crescer e realizar-se, podendo consegui-lo, quer seja portador de uma enfermidade ou não, desde que, muitas vezes, se torna mal sucedido, apesar de encontrar-se com expressiva dose de saúde física. Né? Então, todos nós temos chance de ficar doente, né? Ninguém vive no mundo sem desafios, particularmente na área da saúde, dos relacionamentos interpessoais, das aspirações, dos processos de crescimento único. O importante vai ser como a gente vai conseguir nos comportar frente a esses desafios. Né? Isso que vai definir nossa saúde ou a nossa doença. São eles que promovem o ser, né, essas dificuldades, né, que lhe desenvolve a capacidade da luta, que o aprimoram, auxiliando-o sempre a conquistar novos patamares evolutivos, sem o que a existência terrena perderia todo o sentido e significado espiritual. Tá? Então a gente precisa ainda dessas lutas, né, para a gente conseguir até ver o valor, até conseguir ser estimulado a fazer alguma coisa melhor, não ficar na zona de conforto, né, que a gente chama. A importância da interação mente e corpo se fará tão apreciável do ponto de vista médico que a futura engenharia genética irá trabalhar as substâncias que providenciam a manutenção da saúde, sintetizando-as em laboratório para serem aplicadas como produtos que se pode adquirir com facilidade. Né? Então, já que a gente sabe, né, o que causa os nossos mal-estares, né, inclusive o que causa a nossa inveja, depressão, egoísmo, né? Então, quem sabe a medicina pode criar algumas pílulas, algumas injeções para combater, né, esses males. E daí ela diz que possivelmente isso vai acontecer, só que vai ser paliativo. Né? No entanto, sempre dependerá do próprio indivíduo a manutenção do seu estado de paz ou do prazer mórbido, de encontrar-se em aflição permanente. Tá? Então, apesar de eu posso estar em uma saúde física perfeita, né, mas está totalmente insatisfeito, infeliz, né, depressivo, apesar da saúde do corpo físico perfeita. Pensamento e doenças, desse mesmo livro, né, Dias Gloriosos, né? Os pensamentos que se originam do ser espiritual, à medida que se transfere para as áreas da sensação, da emoção e da ação, imprimem os seus conteúdos nas células do perispírito, que os executam na forma física, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. De novo, está falando aí, né? A mente jogou pensamentos, ondas mentais, no cérebro físico. Ele atuou de acordo com o mando daquela onda pensamento, né? Ou seja, saúde ou doença de acordo com a qualidade da nossa onda mental. Graças ao teor vibratório de cada emissão pensante, as células são estimuladas e fortalecidas, gerando saúde, ou desarmonizada, produzindo doenças. Tá? A conduta mental expressa o nível de evolução em que estagia cada ser, encarregando-se de produzir bem ou mal-estar, saúde ou enfermidade, alegria ou tristeza, sempre resultando da faixa vibratória em que permanece. De novo, a gente vê que a faixa vibratória, o nosso pensamento é a base de tudo. Né? A gente tem que cuidar muito bem do nosso pensamento. Condutas esdrúxulas em que muitos se comprazem, transferem-se de uma para outra existência. Assim, essa onda mental influenciará a criatura desde a sua formação genética, alterando-lhe a estrutura de acordo com a qualidade da mensagem de que se faça portadora.
Tá? Então não fica só por aqui. Né? Então, esse problema, né, essa onda mental vai influenciar lá na minha próxima reencarnação. Se eu não mudá-la, não melhorá-la enquanto desencarnado, vai continuar, vou reencarnar e vai continuar tudo igual. Recuperação e cura, desse mesmo livro. Né? Indispensável fazer-se a diferença entre processos de recuperação orgânica e cura. O primeiro, né, a recuperação orgânica, diz respeito ao refazimento dos equipamentos celulares que, desajustados, recompõem-se e voltam a funcionar com equilíbrio, nem sempre significando que houve o retorno da saúde. Né, tomamos lá nosso medicamento, um remedinho, injeção, uma cirurgia aqui, outra ali, né, e parece que está tudo bem, recuperamos a saúde. Né. Parece que houve o retorno à saúde. Enquanto, agora o segundo, né, a cura se verifica nas engrenagens mais delicadas da constituição celular. Então, no primeiro caso, a gente pode parecer que voltou tudo ao normal, estamos saudáveis, mas lá para frente, se mantivermos as mesmas condutas, a mesma faixa mental, né, os mesmos pensamentos, pode voltar tudo de novo. Agora, já a cura, não. A cura real, né, se verifica nas engrenagens mais delicadas da constituição celular. E para acontecer isso, nós temos que mexer lá na origem, né, na mente, né, no nosso pensamento. Tá? A consciência da realidade espiritual do ser auxilia-o a esforçar-se para continuar a viver no corpo, quanto lhe esteja programado, sabendo, não obstante, que desencarnará como é natural, todavia, utilizando-se de todos os valiosos recursos da própria existência, a fim de torná-la mais digna e agradável. Né? Então, a gente deve se colocar nessa posição. O conhecimento que a gente já adquiriu, principalmente aqueles, né, que a doutrina dos Espíritos nos traz, né, nos dá muita segurança, né, em como encarar essas dificuldades do nosso dia a dia, as nossas doenças, né? E sabendo que nós somos responsáveis por mudar o estado das coisas. Né? Esse comportamento contribui de maneira expressiva para o seu restabelecimento, para a sua recuperação imediata e a cura mais tarde. Né? Então, muitas vezes a cura fica postergada lá para frente, uma outra existência, né? Mas se a gente tentar já mudar a nossa faixa mental, o nosso pensamento, já estamos no caminho certo, já estamos a meio caminho andado. Né? Eu busquei nesse livro Doenças, Cura e Saúde à Luz do Espiritismo, de Eziel Andrade, e lá tem um capítulo onde ele fala o Espiritismo orientando o nosso mundo interior. Ele diz, com todas essas revelações acerca dos pensamentos e dos seus efeitos sobre os corpos espiritual e material, nos resta cuidarmos bem do nosso mundo interior. Né? É simples. Né? Mas, para termos pensamentos nobres, virtuosos e sadios, que apenas retratam as conquistas da alma, não podemos descuidar dos fatores internos determinantes dos tipos e padrões elevados ou não de pensamentos. Fica até uma coisa repetitiva, né? Pensamento, basicamente pensamento, está na base de tudo. Se nós mudarmos nosso pensamento, nós mudamos tudo, a nossa psicosfera, nosso cérebro físico, nosso corpo físico, né? Para melhor ou para pior, dependendo do teor desses pensamentos. Uma vez gerados os pensamentos, estes vão determinar novos sentimentos, emoções, raciocínios, vontades, análises, conclusões, ações e reações. Mudamos pensamento, mudamos tudo isso. Sentimentos, emoções, raciocínios. Tá? Essas emoções, né, raciocínios, por sua vez, vão originar novos pensamentos, num dinamismo bastante complexo e numa inter-relação muito grande com os fluidos espirituais, perispírito e os espíritos que nos rodeiam. Então, eu mexo aqui num ponto, né, modifico minhas emoções, né, minha maneira de encarar, ver o mundo, emoções modificadas, maneira de ver o mundo diferente, vai mudar meus pensamentos, esses novos pensamentos vão realimentar de novo, e assim fica nesse círculo, né, que deve ser um círculo virtuoso. Né? Para a gente colocar isso numa figurinha, vamos pensar aqui que
nosso pensamento define a nossa faixa psíquica, tá? Vai gerar o quê? Nossos sentimentos, emoções, raciocínios, vontades, conclusões, ações, reações. Esses sentimentos, né, vão criar novos pensamentos, mexer na nossa faixa psíquica, que por sua vez vai mexer nos nossos sentimentos, emoções, de novo, nesse interrelacionamento constante. Né? É uma realimentação. E isso vai afetar a nossa interação com o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e com outros espíritos. Tá? Então é importante essa realimentação aqui. Tá? Então é isso. Para finalizar, vou colocar aqui dois pensamentos. O ser humano é, por excelência, aquilo que pensa, que cultiva no campo mental, ou seja, faixa psíquica, que termina por tornar-se realidade. Né? Então, o pensamento na base de tudo é ele que vai direcionar a nossa caminhada. Controlando e melhorando as fontes geradoras de pensamentos, ganhamos em conquistas pessoais internas e externas, em adiantamento na escala espírita, em equilíbrio mental e emocional e em saúde e felicidade. Na verdade é o que a gente mais quer, né? Então, é só então cultivar bem, né, o nosso pensamento e tomar bastante cuidado com a nossa faixa psíquica. Isso, a nossa faixa psíquica que vai determinar todo esse relacionamento com outros espíritos e conosco mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? E boa noite a todos. Obrigado, Clóvis. Então agora vamos fazer a prece de ensinamento. Depois vocês fiquem em seus locais que será dado o passe coletivo, tá bom? Então vamos ainda mais essa vez agradecer as reflexões dessa noite, que possamos interagir com os nossos benfeitores e amigos espirituais, buscar mudar os nossos pensamentos negativos, substituí-los por positivos, em nosso próprio benefício. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que recebemos, que possamos estar sempre em sintonia, recebendo toda essa orientação no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, e que assim seja.